Vamos, bora lá. Vamos lá, Wagner. Nós vamos iniciar aqui. A gente chama de treinamento, né? Mas eu considero que é um bate-papo, tá? É para nós estamos conhecendo um pouquinho mais do Wagner e o Wagner conhecer um pouquinho aí de como que é o nosso trabalho do dia a dia, tá? Pontos aí que são alguns assuntos que vão falar, que toda hora eu vou ficar falando assim, ó, esse daqui é importante, esse daqui é importante, ou seja, tudo é importante, né? Sim, Mas eu quero que você fique tranquilo, tá? Tudo que nós vamos comentar aqui, irá abordar os assuntos no seu dia a dia, o pessoal, tá? Que o time vai ser apresentado para você aí a cada dia. Todo momento nós vamos estar te relembrando, ou seja, o treinamento aqui é para quando você tiver a campo, alguém vai te fazer alguma solicitação, aí você já ouviu dizer sobre aquele assunto, tá bom? Para sim. você se sentir seguro naquele momento que te fazem alguma solicitação. Vamos dar um exemplo, por exemplo, eu vou explicar aqui para você a parte dos canhotos. Só que na hora que você fizer a descarga, o pessoal vai postar novamente, entendeu? Só que como a gente aqui já teve um bate-papo, então fica algo mais familiarizado aí para a sua atividade do dia a dia, tá bom? Ok. Maravilha, tá? Então, não esquece, aqui é o nosso bate-papo primeiro, tá? Primeiramente, eu vou me apresentar aqui para você também estar se apresentando, tá? Se a Carola também quiser se apresentar, eu sou a Tatiana, né? Como já te falei aqui desde o começo. Eu faço parte aí do time da Assiste, tá? Eh, Sou casada, tenho dois filhos, dois dogs também, dois cachorros. Essa parte do transporte vem um pouquinho da veia, tá? Meu pai, tenho irmãos que trabalham na área do transporte. Já viajei naquele 11:13, não vem da hora de chegar a hora de parar para comer um macarrão e batata frita. Já dava para fazer no próprio motor. Exato, isso aí. Tá certo? Tenho dois filhos, inclusive a Carola, né, que você já conheceu. Acho que é que mais você teve o primeiro contato, né? E ela tá aí também para agregar junto com a gente. O nosso outro filho não trabalha mais com a gente, e a gente entende, né, que os filhos também têm um sonho, um desejo, né? E aí eles continuam aí na vida, certo? E aí eu queria agora conhecer um pouquinho do Wagner, que você se apresentasse. O Wagner, tenho 43 anos, casado, três filhos, tenho um cachorro, três gatos. Então, no caso, são seis filhos, Isso. mas os meus filhos mesmo, humanos, moram com a mãe. Estou no terceiro casamento. É, E com esse casamento eu já estou há 14 anos casado. legal, maravilha. E vocês moram em Araraquara? Isso, em Araraquara. E os seus filhos? Moro em Araraquara também. Ah, legal. Mas são tão grandes, que idade que eles têm? O mais novo tem 16, Ah, 16 anos. Ah, legal. mais velho tem 21. 21. Show. E já estão, tem alguém que já está trabalhando, estudando? Eles estavam estudando, agora vocês estão trabalhando, já não estou sabendo, né? Entendi. Mas você tem Porque contato com eles assim? sempre que eu posso, sim. Como eu trabalho com caminhão viajando, a gente fica mais tempo distante, né? Mas Sim, sempre que eu estou na sim. cidade, eu procuro saber como é que eles estão. Legal, show. E me fala uma coisa, e a esposa, assim, de você estar viajando, como que... Por isso que estou há 14 anos com elas. É. Ela sabe do que eu gosto, tem que aguentar. É isso aí. E me fala uma coisa, e ela trabalha fora? Fora em casa, Tra né? Que a gente trabalho, já sabe que trabalha. trabalho. Ela trabalha em alguma área, assim? O que que ela... Ela trabalha na área de produção. Ah, legal. Show. Ela trabalhou na antiga, aqui em Araraquara agora é antiga, né? Santa Cruz, distribuidora de medicamento. Como ela Hum, fechou aqui para mudar para o lado de Americana, aí agora ela está trabalhando numa fábrica que faz aqueles saquinho da embalagem do frango.
Hum. Aí tá Ah, quem faz, fabrica essas embalagens para DRF, Sadia, Seara. ai, que legal. E me fala uma coisa, ela trabalha semanalmente? É turnos? Como que é o Não, trabalho dela? trabalho semanal. Semana. Sábado e É, domingo ela tá de folga. tá de folga. Não, sábado Ah, não, sábado ela trabalha, faz hora extra. tá. Então, de segunda a sábado aí, ela tá. De segunda a sexta, mas sábado faz hora Faz extra, hora né? extra. Legal. E em casa, você ajuda ela quando você tá em casa? A maior parte do serviço de casa, quando eu tô em casa, eu que faço. Ai, que legal. Ela nem Somente, deve gostar muito, né? não, somente a parte da comida, né? É. Ela vai lá, Aí laça a sim. comida. É. Show. Na estrada, você gosta de cozinhar? Se deixar, eu gosto. Eu É? prefiro fazer a minha comida do que comprar, né? Entendi. Legal. Você tem cozinha? Não. Não, porque as empresas que eu trabalhava não deixavam for. Ah, tá. Aí Entendi. come, só vai engordando. É isso aí. Show de bola. Então vamos lá, né? Para a gente começar aqui, Wagner, eu queria que você me falasse o que que você considera um transporte com excelência, né? Quando a gente fala assim, Wagner, vamos fazer um transporte com excelência. Por exemplo, que a gente carregou em Araraquara, por exemplo, tá? E desceu para descarregar aqui em Santos, tá? Nesse trajeto, assim, desde o momento que carrega até o momento que descarrega, quais pontos você poderia falar para gente que você acha pontos importantes para que esse transporte, a hora que você terminou lá, passou os canhotos e a gente fala assim, Wagner, esse transporte foi feito com excelência. Quais pontos você acha importante que tem que ter? Na parte do veículo, o consumo de combustível, consumo de pneu, Show. a amarração de carga, para não chegar a carga danificada. E na parte da entrega, é o tempo da carga até a descarga ser feito no prazo certo. Ok. Show. Olha quanta coisa você me falou, né? Do veículo, né? Que a gente fala que é essa parte do consumo, tá certo? Você falou dos pneus, né? Que hoje aí é um dos itens, né? Que há um preço, né? Elevados. Exatamente, ok? Você falou da importância da amarração, tá certo? Né? Ou seja, né, o pessoal ali no momento da amarração, né, estarem colocando todos os itens que são disponibilizados, né, para estar Uhum. amarrando a carga, certo? E você falou do prazo, né? Que a partir do momento que o prazo ele está de acordo, né? Você faz uma viagem tranquila, segura, não é Sim. verdade? Olha quantos pontos aqui você me levantou. Eu anotei aqui esses pontos, tá? E aí, no final aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Para você ver. Aí, Carola, eu vou pedir para você. Carola, você tá com aquele material do Whey? Eu não imprimi. Oi? Eu não imprimi. Tá. Você tem como colocar na tela? Sim. Tá. Então vamos lá. É, Nós, como eu te disse, né? Aqui, Wagner, é um bate-papo, ok? Então Uhum. agora nós vamos ir falando sobre alguns pontos, né? Como eu disse para você, tudo é importante. E aí, no final, você vai observar que a gente vai conseguir montar esse quebra-cabeça, tá? É, Lembrando que não precisa decorar nada, tá bom? Tudo vai ser relembrado em cada momento que você tiver na sua viagem, tá bom? Certeza, Então né? Toda vamos hora tá lá. lembrando. Oi? Com toda certeza, toda hora a gente tá lembrando do que tem que fazer. Exato. Isso aí. E aí a gente vai estar junto para estar lembrando, tá? Principalmente a amarração de carga. Nossa, quando eu viajava para o Nordeste com placa solar, o pessoal lá quando eu carregava no Paraná, eles passavam uma cinta só, eu mandava por duas. Isso. Hum. Isso Eles aí. falavam, ah, Isso não, uma mesmo. cinta só segura. Eu falava, não, ela segura para um lado e para o outro.
Calma Que aí. às vezes a placa solar, o pallet vinha um pallet fechado e um pallet pela metade. Ah, Exato. Aí mandava amarrar dos dois lados para não tomar nem para um nem para outro. Show, é isso aí, isso mesmo. Então vamos lá, Wagner. Olha só, nós criamos um material aqui que sabe aquela situação assim que você está andando na rua e a pessoa está quase caindo, você fala, ei, cuidado, né? Você dá aquele, vamos dizer assim, na escada, né? A pessoa quase tropeça, você está vendo alguma coisa, a gente grita mais ou menos assim, ei, cuidado, né? Né? Então nós criamos um material que ele é chamado de EI, tá vendo? Tá ali, EI alerta, tá? Uhum. Então, o que que nós vamos precisar do seu auxílio, Wagner? Quando a gente falar assim para você, Wagner, amanhã se apresentar no pátio às 8 horas da manhã, ok? Que nós vamos fazer um carregamento. O que que nós vamos pedir para você? Wagner, lembrar desses EI aí na sua memória, tá? Então, o primeiro EI que nós criamos é assim: vamos nos preparar para mais um transporte de qualidade. O seu caminhão está pronto? Ou seja, todo momento que você vai fazer um carregamento, você sempre tem que pensar. Porque é assim, ó, Wagner, é você que está ali dirigindo. Então você sabe como que o veículo se encontra, tá certo? Certo? Nós estamos aqui do outro lado, apoiando você, mas a gente não está ali no caminhão vendo a real necessidade. Uhum. Então, o que que nós criamos, tá? Nós criamos alguns documentos que a Carola vai te mostrar aí, que é para nos auxiliar, para que toda vez que a gente for fazer um carregamento, o seu caminhão esteja sempre ok para poder fazer o carregamento e fazer a viagem com qualidade, tá? Então, é onde aí nós vamos precisar muito do seu auxílio quando você chega e quando você sai do pátio, tá? Quem É, está na parte dessa parte aí, eu estou sempre atento, para deixar sempre em ordem. exatamente. Então, o que que nós vamos precisar? Sempre quando você chegou lá com o veículo, quando você seguir para a viagem ou fazer os carregamentos, nós vamos entregar uns documentos para vocês, tá? Quais são esses documentos, tá? Existe duas fichas que, quando você vai seguir viagem, nós vamos estar entregando para você. O que que é essa ficha? Registro de solicitação da manutenção do cavalo e da carreta, ok? O que que Uhum. é isso? Quando você vai recepcionou o caminhão e você vai seguir, você vai, às vezes, perceber alguns itens e você já vai anotando nessa ficha, tá? Durante a sua viagem. Vamos dizer que você anotou algo e você achou que o que que a gente já vai pedindo para você já ir nos avisando. Por quê? Algumas manutenções, a maioria são feitas aí no pátio. Algumas manutenções, o pessoal da manutenção autoriza estar fazendo fora. Então, por isso que é importante sempre estar escrevendo o que você está observando e já mandando uma foto para a gente. Certo. Ok? Tá? Então, ó, para quê? Porque quando você chega de viagem, vai para folga e volta, de repente você viu um barulho no caminhão e acabava esquecendo, né? Porque chega, aí entrega o caminhão, vai para casa, aí na outra vez para seguir viagem, nossa, esqueci de avisar que o farol estava queimado. Tô dando um exemplo assim, tá? Uhum. Então, por isso que a gente criou essas fichas, tá? Todo momento que você está com o veículo, apresentou algo, você já faz a anotação. Para quê? Para a gente passar para o pessoal da manutenção, para eles nos direcionar se vai fazer no pátio ou se há necessidade de fazer em outro local, tá bom? E Tá bem. principalmente, às vezes, comprar peça, tá certo? Às Uhum. vezes precisa, que nem trocar um farol, quebrou lá o farol. Aí a gente precisa fazer uma cotação e comprar essa peça,
tá bom? Então, bom. por isso que a gente sempre vou precisar do seu auxílio, para você sempre estar preenchendo aquilo que você perceber no seu veículo e automaticamente na carreta, ok? Ok. Maravilha. Então, esses 2 documentos. Um outro que você vai observar é assim, ó. Quando o pessoal lá do pátio for te entregar o cavalo, a carreta para você, o que que eles vão preencher? Eles vão preencher outro checklist que a gente chama checklist de acessórios. O que que seria, tá? Existe o acessórios que a gente dividiu para cavalo, acessórios para carreta e acessórios pro motorista, ok? Então, no momento que você vai sair do pátio com o veículo, que seja para uma descarga ou um carregamento, ok? Todo momento, na sua saída, eles vão preencher esses 3 checklists. Nossa, quanta informação, né? Mas para que serve todas essas informações? Para todo mundo falar a mesma linguagem. Por Sim. quê? Vamos dizer que você saiu, descarregou uma carga aqui em Santos e está indo para Heineken de Jacareí fazer um carregamento. Mediante essas informações que nos foi passada aqui, o seu checklist do cavalo, da carreta e o do motorista está ok, nós sabemos aonde a gente pode colocar você para carregar. Por quê? Porque você está com todos os itens corretos para fazer um próximo carregamento. Então, vamos dar o exemplo, tá? Por exemplo, aqui o cavalo, tá? Tem os itens aqui que aí ali no dia a dia você vai observar. Eu não sei se você já conheceu o Rodrigo. O Rodrigo, às vezes não vai estar o Rodrigo, vai ter outro colaborador lá que vai fazer a liberação. Então, existem alguns itens aí, que é o extintor tá ok, o macaco tá ok, a chave de roda, a chave de bascular cabine, o triângulo, ou seja, 2 calço, são importantes informações para que quando você está em viagem, para você fazer o seu próximo carregamento, todos esses pontos são importantes você ter no seu veículo, ok? E aí, por exemplo, aconteceu que o caminhão parou ali na estrada e eles vão pedir para você bascular a cabine, porque está com vazamento lá, por exemplo. Aí, na hora que você vai lá ver, cadê a chave de bascular a cabine que não tá? Tá certo? Então, por isso, nós criamos alguns itens que são extremamente importantes para você fazer a sua viagem tranquilamente, para ela se tornar uma viagem com excelência, tá? E aí, o que que nós vamos pedir para você, Wagner? Quando eles fazem a conferência do checklist, você tem que estar junto para conferir. Sabe, para não ficar aquele disse ou não me disse? Então, por exemplo, o Rodrigo vai conferir com você, você tem que estar junto. Após a conferência dos itens, você vai assinar e o Rodrigo vai estar assinando, certo? Ok? Vamos para o próximo. Acessórios da carreta. Nossa, quanta coisa, né? Sim, são os itens importantes, igual você deu o exemplo aí. Você fazia o carregamento e eles colocavam uma cinta só. Nós pedimos para cada pallet colocar 2, ok? Então, precisa você sempre ter a quantidade adequada das catracas, da cinta, das cantoneiras. Elas não podem estar amassadas. Então, olha que legal, todos esses itens, no momento que você vai sair para a viagem, você vai confirmar com eles, ou seja, tudo que a carreta tem para fazer a amarração, se todos os itens estão ok. E olha que legal, até a quantidade. Vocês contam juntos, tá bom? Tá? Tá bom. Aí você vai virar para mim e vai falar assim: nossa, mas toda vez eu tenho que fazer isso? Sim, Wagner, é muito importante toda vez. Por quê? Se você não conferir junto, aí o Rodrigo foi lá, ele pode contar errado. E aí coloca lá que você tem as 24 cintas.
E quando você chegou lá na hora do carregamento, você observou, por exemplo, que só tinha 18. Só que no momento que você sai, você assina o checklist. Então, por isso que nós pedimos para vocês, motoristas, estarem sempre conferindo juntos, ok? Porque Tá? senão aí entra em conflito, né? Ah, eu conferi, não conferi. Aí fica aquela briga. Muito... Exatamente. E aquilo também, né? No começo, que nem eu tenho certeza absoluta que no primeiro dia que você vai fazer essa conferência, ele vai levar um período maior. Mas daqui a pouco você vai se familiarizando. Por quê? Quando ocorre a descarga, por exemplo, você foi e descarregou na Heineken, aí o pessoal lá, eles pega, joga as cintas, cantoneiras, né? Aí você vai estar recolhendo. Com aquilo você já não está contando? E Com certeza. sempre, sempre, sempre ficar de olho, tá? Principalmente nos lugares que está descarregando. Porque às vezes, sem querer, eles jogam a cinta ou a cantoneira, e aí é o que eu falo, sempre ficar de olho no momento da descarga, tá? E aí, porque você tem que estar fazendo a conferência, né? Por quê? Porque de repente você vai já para um próximo carregamento. E quando você saiu do pátio, estava informando que todos esses itens estavam ok. Então, o time do operacional sabe que todos os itens estão ok na sua carreta, então que eles podem pegar a próxima carga, tá? Sim. E existe o do acessório do motorista, que é outro item também que nós precisamos ficar sabendo se você está com a luva, com óculos, com a bota, com o protetor, porque no momento de descarregar e carregar, todos esses itens você vai estar utilizando, ok? Sim. Então, o que que nós vamos aqui te pedir? Quando você entra e quando você sai do pátio, ok? No momento que você chegar ali no pátio, você vai observar que o pessoal vai pedir para você colocar o caminhão ali na entrada, antes de subir as escadas ali na frente. Por Uhum. quê? Eles vão vir te recepcionar, tá? Vamos dizer que você acabou de chegar ali no pátio. Então você saiu, eles fizeram um checklist seu do cavalo, da carreta e a do motorista, ok? E você voltou para o pátio, tá? Aí no momento que eles vão voltar para o pátio, é aí que nós precisamos do seu auxílio. Quando você parar o caminhão ali, o Rodrigo veio te recepcionar. Aí você vai falar assim: Rodrigo, você tá com os meus checklists de saída? Porque ele tem que ir lá na sua pasta e pegar. Aí ele vai falar: não. Aí você fala: por favor, pega lá para gente. Aí ele vai pegar e vir com você. E aí você vai observar que o campo de cima e o campo de baixo, eles são iguais. Aí ele vai fazer a sua entrada, ok? Então ele vai Uhum. fazer a sua conferência de todos os itens novamente. Poxa vida, mas fazer de novo? Sim, de novo. Por quê? Porque nós temos que saber o que entrou no pátio, tá certo? Aí às vezes seu cavalo e a carreta vai ficar ali e você saiu para folga ou você foi embora e vai seguir só no outro dia à tarde. Aí, o que que eles vão fazer? No momento que eles forem te liberar, eles vão fazer outra saída sua de viagem, ok? Ok. Tá? Então eu preciso sempre que você auxilie eles em estar cobrando para eles pegarem o que está preenchido quando você entra, certo? Porque Uhum. sempre quando você sair, eles vão fazer um novo, tá certo? Certo. E aí, vamos lá. Quando você for fazer a sua entrada, e aí você vai cobrar deles, cadê meu checklist para você fazer a minha entrada? Lembra aqueles 2 documentos que eu te apresentei antes, que é para Uhum. você anotar as manutenções? Nesse Sim. momento da sua recepção, você vai entregar esses 2 documentos para eles, o do cavalo e da carreta. Por quê? Ele vai fazer a conferência da sua entrada e ele, junto com você, você vai observar que no momento que você sai e o momento que você retorna, é feito filmagem do cavalo e da carreta, certo? Certo. Então, quando ele está fazendo ali a sua recepção, ele pode também identificar algo que, por exemplo, você não identificou, não há problema nenhum, tá certo? Certo. Então, no momento da sua recepção, ele pega as suas informações e verifica se tem mais algum item para ser
descrito aqui que precisa ser feito, tanto no cavalo quanto na carreta, tá? Porque esses documentos aqui vai para o pessoal lançar no sistema e distribuir o serviço para o pessoal fazer a sua manutenção, tá certo? Porque eles precisam se organizar, o que, que precisa ser feito para você estar depois seguindo com o seu cavalo e com a sua carreta, tá certo? Então, assim, Wagner, nossa, quanta informação, né? O que nós precisamos é que você nos auxilie a sempre cobrar eles que eles têm que estar com essa documentação em mão para te liberar e para fazer a sua recepção, tá certo? Porque eles preenchendo isso, a gente acaba não esquecendo o que você apontou no veículo para a manutenção ser feita. Maravilha? Porque se não fizer assim também, não faz a manutenção direito, o veículo vai estar sempre quebrando na rodovia. Exatamente. É isso aí, tá? Então, olha que legal. Para a gente não esquecer, ok? Nós criamos, mas é o que a gente fala. Não adianta a gente criar, tá certo? No momento que ele for te liberar, ele coloca lá tudo ok e fala para você assim: Wagner, assina aí, eu já conferi. Não. E vamos lá, a gente vai conferir junto, tá certo? Esses 10 minutinhos a mais, que parece a mais, vai te auxiliar na sua viagem com excelência. Você não concorda? Com certeza. Exatamente. Tá bom? Certo? E aí você Certo. não. E outra coisa importante, tá? Se tá faltando algum item, eles já têm que providenciar ali no momento. Você não pode sair faltando algum item. E se vamos, por exemplo, igual aqui fala que tem 2 calços. Vamos dizer, eu tô dando exemplo, tá? Que não tem os 2 calços para te liberar. Aí eles vão lá e vai analisar assim: ah, mas ele só vai fazer a descarga. E nesse cliente não precisa. Eles vão colocar uma observação que você foi liberado, ok? Mas aí vai ter uma autorização que você pode ir, porque nesse cliente não precisa. Estou dando exemplo, tá? Porque a gente sabe que o calço é obrigatório, tá bom? Mas só foi aqui um exemplo para você, tá certo? Certo. Olha que maravilha, então, aí o nosso primeiro EI, que é tipo, ei, não vamos esquecer do nosso caminhão, tá certo? Então, ele tem que estar ok para você fazer a sua viagem, o seu carregamento, tá certo? Ok? E aí, vamos lá. Olha que ponto legal aqui, tá? Nós falamos, então, que você sempre vai ter que lembrar do cavalo, consequentemente da carreta, certo? E também da limpeza, tá certo? Porque é assim, ó, vou te fazer uma pergunta. Quando você vai lá no mercado, você leva algum sal, alguma coisa furada, algum pacote? Não. Não. Olha, quando eu vou lá no mercado fazer compra, nenhuma latinha, né? A gente não leva amassada. Aí eu vejo assim, tudo bonitinho na prateleira, tudo limpinho. Eu falo, nossa, esse transporte foi feito com excelência. O motorista dirigiu certo, não deu brecadas bruscas, né? Então, ó, chegou intacto aqui. Aí eu falo, nossa, foi feito com excelência. E a assiste a mesma coisa. Quando a gente vai fazer um outro carregamento, a gente tem que verificar se a carroceria ela tá limpa, tá certo? Uhum. Ok? Então, por exemplo, você foi e descarregou cimento, e do cimento você vai na Heineken ali de Boituva fazer um carregamento. Então, por isso que nós estamos apresentando aqui para você. Quando a gente pensa que vamos fazer um carregamento, nós temos que lembrar desses itens, ok? Então, a carroceria ela tá limpa, porque se ela estiver suja, o transporte vai deixar de ser excelente, que nós vamos entrar para carregar, eles vão mandar a gente sair, tá certo? É a primeira coisa que eles fazem. Exatamente, tá? Aí olha o outro item ali que a gente colocou, material para enlonamento, que é o material ali para amarração. Então, ó, você saiu do pátio, estava com todos os itens ok, então você está tranquilo, tá certo? Não vai lhe faltar nada. Você vai ouvir sempre o pessoal do operacional falando para você assim, Wagner, precisa fazer o checklist da Frog, tá? Esse checklist é para dizer que o cavalo, a carreta e o motorista, eles estão tudo ok.
Fora a parte documental que a gente que manda, tá, Wagner? Que é o Aham. documento de licenciamento, a sua CNH. Toda vez que a gente vai fazer um carregamento, fica com um vencimento, que aí você vai ligar e eles vão falar: liga a sirene, liga a buzina, a seta, e eles vão vendo tudo no comando do rastreador se está tudo funcionando. Porque é aquilo, né? Você vai fazer um carregamento. Se tiver faltando algum item, ele não pode carregar porque eles não vão conseguir fazer o seu monitoramento. Você concorda? Sim. Né? Aí vai começar a dar problema no seu caminhão de ficar, vamos dizer assim, não funcionando da forma correta e pode haver o problema de haver um bloqueio, tá? Eu vou até dar uma ênfase aqui, que você sabe que o rastreador, o pessoal não bloqueia o caminhão? A maior parte das vezes é o sensor, né? Que às vezes está com um defeito no sensor, ele bloqueia e a pessoa não está nem sabendo. Exatamente, isso mesmo, Falta, parabéns. falta Isso de sinal aí. do jeito do celular. Exato, isso aí. Então, por exemplo, uma seta, né, não parou de funcionar. Então, por isso que sempre tem que estar com todo o equipamento ok para estar funcionando, né, essa parte também aí do rastreador, tá? Mas já já a gente vai falar um pouquinho mais do rastreador. Então, olha que quanta coisa importante aqui, né, quando se fala somente se o seu caminhão consequentemente com a carreta, se ele está pronto para seguir viagem, tá? E aí o que nós pedimos? Quando o pessoal pedir para você ligar lá e fazer esse checklist, finalizou, avisa para o pessoal que finalizou e eles sempre vão mandar uma senha nova, tá? É uma senha sempre de cor, que quando você tiver algum problema na estrada, assim, eles vão estar solicitando essa cor para você. Mas fique tranquilo, o pessoal sempre vai estar te atualizando. Você não precisa se preocupar com o vencimento, porque quem controla isso é o pessoal do operacional. A única coisa que nós te pedimos é assim: o pessoal vai avisar que você tem esse checklist para ser realizado, e aí você sempre se organizar para quando você parar, realizar ele, tá? Por quê? Uhum. Sempre quando a gente vai fazer um carregamento, ele tem que sempre estar ativo, tá? Não pode estar vencido. Então, o pessoal do operacional sempre avisa bem antes. Combinado? Combinado. Lá na Rodonaves eu fazia a cada 6 meses. Ah, tá. O nosso é menos. É um mês e pouco, tá bom? Uhum. Maravilha, mas a gente sempre vai te avisando. E outra coisa, sempre tem que estar com sinal. Então, por exemplo, às vezes, dependendo do lugar que você está, se o sinal não está bom, a gente nem fala para você fazer o checklist, a gente fala para você andar mais para frente para ficar um sinal bom para conseguir executar o checklist. Maravilha? E, olha que legal, você vai fazer o checklist no lugar, o sinal sobe de repente, aí como é que você faz os testes? Aí tá bom. Exatamente, não tem como, né? Isso mesmo, legal, show. Ó quanta coisa importante aí, só nesse primeiro Ei Alerta nosso. Maravilha? Aí vamos para o próximo, Carola. Então, esse primeiro caminhão, ó, tá tudo ok. Ah, voltando aqui um pouquinho no caminhão, Wagner, quando o pessoal lá no pátio te entregar o documento do cavalo, o documento da carreta, o que que eu peço sempre para você ver? A placa do cavalo e da carreta que está no documento e a que você está pegando lá no pátio. Por Uhum. quê? As placas, às vezes, elas são só um pouquinho parecidas, Né, tá bom? eu já vi isso aí lá. São um pouquinho parecidas. Exato. Eu dei E 86 e outra 87. É a diferença, né? exato. Então, o que a gente sempre pede? Pegou os documentos em mãos, confirma a placa do cavalo, a placa da carreta, tá certo? Por Uhum. quê? Todo momento que você vai fazer ou uma descarga ou um carregamento, é obrigatório apresentar os documentos. Aí já Sim. pensou? Você pega e apresenta um documento que não é o correto, né? Aí imagina, né? Você fica lá esperando e eles não te chamam porque um documento estava incorreto, certo? O problema Então, não é na hora do carregamento, o problema é se a polícia para. exato, tem mais essa também, né? Até você provar para a polícia que entregaram o documento errado para você,
Aí é uma outra história, né? Perdeu o dia. Isso mesmo. Então, por isso que a gente pede para você sempre fazer as conferências de documento, ok? Maravilha? Agora vamos para o segundo EI. Olha só. Então, caminhão tá tudo ok, checklist. Opa, motorista. Lembra lá que nós criamos checklist do motorista também? Aham. Todos esses itens, eles são importantes estarem em bom estados, ok? Para você no momento do carregamento e no momento da descarga. Então, você vai receber o capacete com jugular, a luva, bota, óculos e o colete. Lembrando aqui, a bota não pode usar como Crocs, certo? No momento de carregar e descarregar, ela tem que estar no pé lá certinho, ok? Uhum. Outro ponto aqui, eu O não sei se pessoal usa você chinelo. usa. Hã? Usa. O pessoal usa bota de chinelo. E- outra coisa, você usa aliança, Não, pulseirinha, alguma coisa assim? não. Não? Ah, então ok. Porque se usasse, eu ia falar para pegar uma DCSER, né? E sempre no momento de carregar e descarregar, tirar. Por quê? Quando vocês chegam para descarregar, vocês têm que ir lá abrir a lona, né? Então há o risco de machucar, ok? De pegar ali na catraca, alguma coisa assim, né? E aí ter um risco de um acidente. Mas então, para você, maravilha, não vai precisar ir de uma DCSER, né? Uhum. Mas e todos esses itens, eles são importantes. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora. Os itens de segurança do motorista, ele é do Wagner ou ele é do caminhão? Olha, na empresa lá da Rodonaves, era meu e era do caminhão, porque os dois ficavam na minha responsabilidade, que a gente não trocava de caminhão. Ah, isso aí. Então é assim, o que que eu vou te pedir? Você vai receber, ok? Esses Aham. EPIs. Vamos dizer que o caminhão que você estava ali, ele foi para uma manutenção. E aí você precisou pegar um outro caminhão para ir fazer uma descarga. O que nós sempre te pedimos aqui, toda vez que você for ir para um outro caminhão, você sempre pegar os seus EPIs de segurança, tá bom? Que ele Aham. é seu, É, o tá? veículo de Cada segurança é mo- individual, né? Exatamente. Cada motorista entra e recebe o seu kit. Combinado? Combinado. Então, show de bola. Então, toda vez que você está ali no pátio, alguém vai pedir para você ir fazer uma descarga, alguma coisa, é um outro veículo, vai lá, pega os seus EPIs para você conseguir poder fazer a entrada, né? E poder Aham. fazer a descarga, tá bom? Tá Se bom. você, durante o uso ali, identificar, por exemplo, o óculos caiu, quebrou, é, porque pode acontecer, né? Sim. Rasgou o colete, e também de uso, né? A luva precisa ser trocada. Você sempre vai avisar para o pessoal, já te vou avisar onde, para que o pessoal faça a troca, para quando você voltar no pátio, essa informação já esteja ali, para o pessoal poder fazer a tua troca. E também, aí você fala assim, existe também, lembra o checklist de acessórios do motorista? Aqui Aham. também a gente consegue identificar se precisa trocar algum item ou não. Por isso que a gente também criou ele, né? Para a gente não estar esquecendo também que todos os seus itens têm que estar excelentes aí para você poder fazer as descargas e os carregamentos. E o mais importante, né? Você utilizá-los para a sua segurança. Ok? Ok. Maravilha. Vamos para o próximo. Só uma perguntinha em relação à bota. Pode fazer. Eu uso aquelas botas de engenheiro, aquela que é com cardaço, mas ela contém biqueira. Eu posso utilizar ela para trabalhar? Ela tem aquele o bico que você fala? Isso, ela tem biqueira mesmo, igual a botina preta. Só que Tá, ela não é de couro, ela é tipo tecido, ela é de engenheiro. entendi. Porque é assim, ó, inclusive até a gente mudou, né, Carola, a bota, né? E o pessoal tem elogiado bastante. Depois você podia ver a nossa bota, certo? Uhum. Porque essa bota para usar mais no momento da descarga e do carregamento.
tá? Sim. Ela Essa bota aí, do deixa, você sabe? Ah, não, eu não entrei, mas eu entrava na Brava. A Brava é o pior lugar para entrar. É. Então, eu acho que dependendo se o cliente deixar, né? A minha única preocupação é a gente permitir, você chega lá na porta do cliente e fala, não, essa bota também. Você sabe que eles são bem rígidos, né, com os nerds. Mas provavelmente a gente vai te entregar o EPI e aí você vê qual é a melhor forma de usar. Isso, tá? Recebendo você vai estar, porque essa é a bota que, por exemplo, eles passaram pra gente, né? E aí a gente até comprou uma bota com uma, eu digo assim, esse é o termo, né? Uma bota melhor mesmo, e o pessoal tá todo mundo gostando muito, tá? Uhum. Maravilha? Maravilha. Então, show de bola. Então, ó, olha aí. Primeiro whey. Caminhão tá ok, carreta tá ok, documentos, material para viagem, né, para fazer o carregamento. Agora, olha o segundo, a parte do motorista, tá com todos os EPIs para fazer o carregamento e a descarga com os itens de seguranças, ok? Aí Ok. vamos para o próximo. Aí, o próximo aqui é isso aí mesmo. Vamos lá. Todo momento que você vai fazer um carregamento, ok? Você sempre vai receber uma ordem de coleta, ok? Que a gente, alguns lugares chama ordem de carregamento, ordem de coleta, certo? Uhum. Vai ter que apresentar a sua CNH e o documento do Ok. cavalo, ok? Ok. Umas dicas aqui, tá? Às vezes você vai receber um documento em mãos e o pessoal vai estar colocando lá assim. O carregamento no papel para você, ele sai às 17 horas. E o pessoal pediu para você se apresentar às 9. Aí você vai olhar lá no papel, às 17. Ah, não, tô com tempo. Aí você apresenta mais uma manutenção no caminhão, que teria que fazer porque acabou ali esquecendo de avisar. Uhum. Aí o que que acontece? Aí o pessoal do operacional fica te cobrando. Ô, o pessoal já te liberou aí, Wagner? Já é Ok. 9h30, o pessoal te liberou? Aí você vai falar, não, mas aqui na ordem de carregamento está às 17. O que acontece? É sistema, ele vem com os horários. Porém, se a gente pedir para você se apresentar de manhã para ir lá fazer o carregamento, é porque houve as mudanças via sistema, ok? Que Uhum. o pessoal que vai te recepcionar lá, no sistema deles já está dito que você vai se apresentar mais cedo. E às vezes eles só não mudam lá na tela do papel que se impressa, tá? Então, o que nós pedimos para você, Wagner, chegou no pátio, aí o pessoal está falando que, porque olhou no papel lá seu, que o carregamento é à tarde, se nós pedimos para você se apresentar naquele horário, é porque existe a mudança de horário, tá? Operacional pediu, falou, ó, você tem que sair até 9h30. Tá dando o horário, o pessoal não está te liberando, é só levantar a mãozinha. Ó, o pessoal aqui não me liberou ainda. Nós vamos entrar em contato para ver o que está acontecendo, tá? Então, aí entra aquele outro item aqui com a gente, tá? Quando você sempre for fazer o carregamento, nós vamos abrir um grupo de viagem, tá? Esse grupo Uhum. é aberto no WhatsApp, tá? Quem fica nesse grupo? Fica o pessoal do operacional, que aí nós vamos te apresentar, tá? Fica o pessoal que vai fazer a sua liberação do pátio, fica eu, Tatiana, ok? E o motorista, que vai fazer o carregamento, a descarga, a viagem, tá? Ficamos todos nós. O pessoal que vai fazer a sua liberação fica no início para postar o vídeo de entrada e saída e postar esses checklists, ok? Para todos Ok. nós ficarmos cientes que você está sendo liberado e que está tudo ok. A partir do momento que ele te libera, a gente tira ele do grupo, ok?
A gente só aciona o pessoal de manutenção se durante a viagem ou o carregamento, o que for, você apresentar alguma manutenção, nós colocamos eles no grupo, é tratado junto com você, tá? O que vai ser feito, o que não vai, vamos mandar socorro, não vamos, vai até o próximo posto, não vai. Então, assim, nós vamos estar decidindo e auxiliando você todos juntos, ok? Ok. E a partir do momento que arruma, é liberado, a gente tira ele. Então, sempre no grupo da viagem vai ficar você e o pessoal do operacional, tá? Que vai acompanhar você na viagem toda, certo? Ok. O Certo. que nós pedimos? Sempre centralizar toda a conversa no grupo da viagem, tá? Porque, por exemplo, você foi lá fazer um carregamento, aí faltou algum item. Aí você não coloca lá no grupo da viagem, você escreve o seu contato direto com alguém do operacional. Aí eu fui, peguei plantão. E aí eu não sabia que você tinha conversado com eles em particular e acertado alguma coisa, entendeu? Entendi. Aí eu pego o plantão, aí de repente eu vou te cobrar uma coisa que você já tinha resolvido. Então, por isso que quando nós estamos em viagem, quando a gente abre uma viagem, todo o percurso de ir até o seu retorno, tudo é conversado na viagem, ok? Ok. O que não é conversado na viagem? Tudo que você tiver dúvida de RH, que aí é uma situação completamente diferente, tá? Tudo que você tiver dúvida da RH, que a Carola você vai assinar os documentos, ela vai te mostrar aí. Você vai chamar o pessoal do RH. Tudo que é de viagem, operação, nós vamos conversar tudo no grupo da viagem, ok? E aí, Ok. eu estou sabendo, o pessoal do operacional está sabendo, você está sabendo, aí a gente está todo mundo falando a mesma linguagem. Lembra que o transporte é muito rápido? Sim. Não é? Então, é exatamente isso. Então, por isso que a gente criou o grupo para cada viagem. Todo o assunto vai ficar ali, tá certo? Tá certo. Maravilha? Então tá. Então, o grupo. Ai, Tatiana, esse grupo. Eu vou ter que colocar lá que eles me liberaram sem arrumar. Vamos dizer alguma coisa lá, por exemplo? Ai, mas aí eu vou colocar isso, o pessoal vai ficar bravo comigo. Não, eles não vão ficar bravo com você. Até esse grupo não é grupo dedo duro. Esse grupo é para todo mundo trabalhar igual, a gente saber ao mesmo tempo. Entendeu? Para quê? O operacional te passou uma instrução. Aí ele tem que vir passar a instrução para mim e para o Rodrigo? Não, nós criamos o grupo para todo mundo falar igual. Tá certo? E aí Certo. todo mundo tá junto ali no mesmo barco, ok? Para a gente todo mundo fazer o transporte com excelência, tá? Então nós pedimos, tá? Tudo ser conversado no grupo, tudo que não está de acordo colocar no grupo. Eu errei em alguma coisa, não importa. Por quê? Se a Aldeise errou, se o Rodrigo errou, não importa. Por quê? Desses erros que a gente vai buscar a melhoria, ok? Então, não Ok. se sinta que, de repente, você vai ter que falar, o pessoal me passou o horário errado. Não, não, não tem problema. Tudo tem que ser conversado no grupo, tá? Nós somos bem cientes disso, porque é aquilo, Wagner, nós somos um time. E a partir do momento que nós temos um time, cada um para a gente conseguir fazer o gol do mesmo lado, cada um tem a sua habilidade e nós juntos vamos fazer o gol. Eu tenho uma habilidade, você, motorista lá dirigindo, você tem a outra habilidade, o pessoal da manutenção tem outra habilidade, e nós juntos vamos fazer esse transporte com excelência. Então, não se sinta, às vezes, um pouco constrangido, assim, não é legal. Não. E se o pessoal do pátio lá está falando também para você que não é para postar, não se sinta constrangido. Precisa ser postado sim o que está acontecendo, porque a gente tem que buscar as melhorias. Você concorda que é aí que a gente cresce? Com certeza, né? Isso Melhorar aí. não tem, não melhorar não vai para frente. Não vai. E você concorda comigo se você não indicar lá? Como que a gente fica sabendo? Não fica, né? Exato. Exatamente. Então, tudo é colocado no grupo, tá bom?
Tá bom. E tudo ali que acontece no pátio, todo mundo que vai abrir um portão para você, todo mundo não está ali por favor, tá? Tá todo mundo ali em horário de trabalho, tá? Então, por exemplo, você carregou lá na Heineken, chegou 9, 10 horas. O colaborador que for abrir o portão, ele não está fazendo favor nenhum, tá? Ele está fazendo a atividade dele, tá? Então, às vezes, também não se preocupe, porque você mora em Araraquara, certo? Certo. Às vezes você vai sair do carregamento, algum dia a gente vai falar assim, ó, devido ao horário que você saiu, é mais seguro você permanecer aí na Heineken, amanhã cedo você segue para o pátio. Pode acontecer, Wagner? Pode. Às vezes o carregamento que você fez, a mercadoria. Então, assim, são sérios pontos que em algum momento você vai receber um sim, outros momentos você vai receber um não, certo? Não vai no pátio depois que você terminar de carregar, vamos seguir só amanhã cedo, tá certo? Mas o que eu estou te demonstrando? Que toda a equipe que está ali no pátio para te recepcionar, ninguém está ali por fazer um favor. Todo mundo que está ali, no momento que você for no pátio, quem tiver lá de plantão, sempre vai estar sabendo que você vai chegar para essa pessoa fazer a sua recepção. Combinado? Combinado. Tá bom? Então, é isso. Então, ó, voltando aí, recapitulando. Caminhão ok, amarração, todos os equipamentos para você tanto fazer a carga como a descarga, os seus EPIs. Aí eles te entregaram, então, documento do cavalo e da carreta, a sua ordem de carregamento. Coloquei o ponto aí do horário. Sempre o que o pessoal do operacional te passou de horário, seguir. Se o pessoal começar a te segurar, você tem que estar nos avisando para a gente estar entrando em contato com o pessoal, porque você tem horário. Combinado? Tá? Combinado. Então, olha quanta coisa, hein? Aí vamos para o próximo, Carola. O que, Wagner, aí, quando você sempre se apresentar, nós vamos sempre estar colocando na sua ordem de carregamento o número do seu celular, tá? Aham. E nós vamos colocar o do operacional também. Porque às vezes, bem naquela hora que você foi no banheiro, ou você saiu ali um pouquinho, é o momento que eles chamam, né? A gente até brinca isso, né? Sempre assim. Sempre assim. Então, para a gente não ter deles não falar que não conseguiu falar, a gente também coloca o celular do operacional e caso ele tentou ligar para você, não conseguiu, eles ligam para a gente e a gente manda recado para você, por exemplo, se apresentar, entrar, que eles já estão lá pedindo para você já entrar. Combinado? Tá? Então, você vai ver, às vezes, sempre a gente coloca na ordem esses seus dados, porque a gente já observou que às vezes eles vão colocar a mão lá, que você vai se apresentar, às vezes vocês falam um número, eles anotam outro, então para também não haver esse problema, a gente que está no momento da sua liberação, na ordem de carregamento, nós já estamos descrevendo essas informações, tá bom? Ok. Aí vamos lá, o quarto way. Você sabe como é bom ter produtos limpos e seguros na sua casa, não é? Nossos Aham. clientes também adoram. Então, vamos conferir os produtos carregados. Olha só, lembra que a gente conversou aí de todos os produtos estarem em ordem, né? Para chegar na nossa casa, né? Não amassado, não sujo. E olha aqui uma situação, né? Para que isso ocorra, o cliente, ele também tem que receber essa mercadoria tudo ok, certo? Então, quando você está dirigindo ali na sua viagem, né? A condução que você falou aqui que é importante, a condução econômica, né? O consumo e também a velocidade, né? Para não ter aquelas brecadas bruscas, né? Que aí a mercadoria, né? Dá um pouquinho sai do lugar, né? Então, O o que que nós famoso ajeita a pedimos? carga. Oi? O famoso ajeita a carga. Exato. Então, aqui, o que que nós estamos pedindo para você? No momento que você está carregando e o momento que você está fazendo a sua descarga, dependendo do cliente, tem cliente que você tem que ficar dentro da cabine, não pode descer.
Tem lugares que você pode descer e ficar alguns metros afastados, olhando, ok? O que nós pedimos? Não importa a forma de cada lugar, mas em todo momento você tem que estar, ó, de olho, tá? No momento que você recebe o documento ordem de carregamento, lá sempre vai informando o que você vai carregar. Então, o que nós pedimos, no momento que a pessoa da empilhadeira está colocando a mercadoria lá na carreta, que você levou para fazer o carregamento, você está de olho se está de acordo com aquela sua ordem de carregamento, certo? Uhum. Pedimos para você ficar de olho. Opa, esse pallet aqui está molhado. Aí olha lá bem, você pode já solicitar para o pessoal fazer a troca. Lembrando, o cliente está comprando aquela mercadoria. Ele vai aceitar você chegar lá com ele e o pallet todo molhado? Não, ele vai falar quebrou na viagem. Ele não vai nem aceitar. Exatamente. Então, quando você está ali de olho no pessoal fazendo o carregamento, você já fique de olho se não tem já um indício de estar mostrando alguma coisa amassada, quebrada, tá certo? Porque quando nós saímos de dentro da onde a gente fez o carregamento, de quem se torna a responsabilidade do transporte? Do transportador e do motorista. Exato. Aí não tem mais como a gente voltar. Então, o que nós te pedimos? Wagner faz a solicitação. Ô, João, olha aí como que tá esse pallet, a gente vai precisar trocar, né? Tá molhado. Deve ter alguma latinha estourada, alguma coisa quebrou. Se o cara não aceitar trocar, não há problema algum. Você vai levantar a mão lá no grupo da viagem e vai colocar: pessoal, estou aqui, tem um pallet molhado. O pessoal não quer trocar, certo? Uhum. Aí nós vamos acionar o pessoal. Aí, de repente, o cara vai ficar um pouquinho bravo, né, Wagner? Mas não se preocupe. Você concorda comigo que é melhor você sair ok e não chegar com problema no cliente do que você querer agradar o cara ali? E se lascar depois lá na frente, Exato. é Não melhor é? brigar, é melhor brigar com o cara. Exato. Então a gente vai pedir. Eu sei que às vezes eles não gostam, aí eles ficam assim: ah, motora, vou te bloquear aqui. Você escuta, né? Não se estressa, tá bom? Porque nós passamos por vários treinamentos, Wagner, justamente que eles falam para nós que nós não podemos sair de lá de dentro com o pallet molhado, com alguma latinha amassada, com vidro quebrado. Se nós já estamos identificando, a gente tem que levantar a mão. Eles são obrigados a fazerem a troca. Se ele não quer fazer, é só você acionar a gente. Já ocorreu da gente ter que estar acionando o pessoal e o pessoal lá falando que não, e aí o pessoal desceu lá para ver, né? E aí viu que realmente a carga não estava adequada. Então, nós prezamos muito por isso, para você fazer uma viagem em paz, chegar no cliente, não chegar com problema, entendeu? Então, para a Uhum. gente não chegar com problema, a gente não pode sair com problema, não importa o que você esteja carregando, tá? De repente, você vai carregar material de limpeza, aí são umas caixas, aí às vezes eles colocam tudo tumultuado, assim, as caixas, sabe? Não, a gente tem que sair com a carga amarrada e ela tem que estar tudo ok. Combinado? Tá? É. E aí, o que nós criamos, tá? Um checklist chamado de liberação de carregamento, tá? Quando eles forem te liberar do pátio, como você está saindo do pátio e você vai fazer um carregamento, como ele é muito parecido com o checklist da carreta, eles já vão fazer junto com você, tá? Uhum. Esse checklist aqui, quando você, por exemplo, foi, descarregou e foi fazer um outro carregamento, o pessoal do operacional vai mandar para você fazer o preenchimento dele. Quando você sai do pátio, o pessoal faz junto com você. Combinado? Então, É. esse do carregamento, quando você faz no pátio, você tem que ir junto com ele para o lugar que você vai fazer o carregamento. E tem uns itens, tá? Que você, durante o carregamento,
tem uma parte aqui que tá, durante o carregamento, você tem que estar fazendo o preenchimento dele, tá? Uhum. O que que é isso? E durante a amarração, que é a outra parte aqui embaixo, tá? Ó, lembrando, hein? Nós só estamos aqui para você conhecer os documentos. Quando a gente for fazer as suas liberações, a gente vai estar te acompanhando e fazendo junto, ok? Ok. Tá. Então, ó, a primeira parte é da amarração, né, dos itens. A segunda parte você vai preencher durante o seu carregamento. Então, só para você entender, tá falando assim, ó, os produtos estão em boas condições e sem indícios de avaria? Se você já identificou que tá, você já vai colocar que sim e já vai mandar a foto para a gente. Se você não está conseguindo, se o pessoal não quis fazer a troca, ok? Ok. Os pallets estão em bem formados? Olha só, sabe os pallets que vai embaixo? Eles colocam os Aham. pallets e a mercadoria em cima. Os pallets da mercadoria em cima, certo? Certo. É, é, o que, que nós estamos pedindo aqui para você? Às vezes as caixas já estão todas deformadas ali, né? E na hora que eles colocam em cima do caminhão, a carga não fica montada certinha. Você já tem que levantar a mão e pedir para trocar. Não trocou? Fala com a gente. Os pallets que vão embaixo, se está quebrado. Se ele está quebrado, vai colocar em cima, ali no momento ele fica, mas se começar a andar, ele estava quebrado, automaticamente a carga vai adernar, né? Aham. Tá certo? Então, por isso que a gente sempre fala, tá no carregamento, ficar de olho. E já vai preenchendo e lendo aqui os itens importantes. A carga está bem acondicionada na carroceria, que é esse ponto que eu falei para você, certo? Aham. É, observou se existem pallets quebrados na cargas? Igual eu te falei. O filme stretch está em boas condições? Há indícios de vazamento na carga? Ou seja, se algum item desse você marcar que sim, a gente não pode sair do carregamento dessa forma, tá certo? Nós temos Certo. que sair com a carga ok. Pontos. Cada pallet tem que passar 2 cintas, ok? E no final da carga tem que fazer um X, tá? Tudo isso nós vamos tá te mandando foto quando você for fazer o carregamento. Não pode sair lá de dentro sem fazer esse X. Então, até na parte de peação aqui, como que está sendo a sua amarração, a gente coloca para você ir preenchendo. Só que esses itens é o que você não pode sair lá de dentro sem tá o X na carga, tá? E você Tá. também vai estar respondendo aqui. Cintamento da carga, tá bom ou ruim? As cantoneiras, estão boas ou ruins? As cintas estão soltas, sim ou não? Realizou o X na amarração? Então, olha só, você preenchendo e estando tudo de acordo aqui, você vai conseguir executar o seu transporte com excelência. Você concorda ou não? Certeza. Né? Então, olha quantos itens importantes que nós criamos, certo? Para a gente conseguir auxiliar, né? Para a gente fazer esse transporte com excelência, certo? Então, ó, entrou mais um documento aí para a gente, tá bom? Tá? Que é o checklist de carregamento. Maravilha? Vamos Maravilha. para o próximo. Aí, Carola, quer a gente fazer um café e a gente retorna? Pode ser. Pode ser? Para não ficar muita. Para a gente dar uma paradinha aqui, aí a gente já retorna, certo? Beleza. Maravilha? Uhum. Então, maravilha, então. Wagner, muita informação aí. Como que tá a professora aqui? A professora está explicando direitinho. Então, tá bom. Maravilha, então. Então, vai lá no toalete, tomar uma água, tem um cafezinho aí da máquina